Oi, gente, sou Camila Claudina, professora de Língua Portuguesa e Redação para Concurso Público, e eu já vim dar continuidade a mais esse cronograma, a todo o cronograma que está previsto tanto para os concursos da Polícia Militar de Pernambuco quanto para a Polícia Civil. A partir de agora, eu acredito que a gente vai começar, certo, o último bloco da parte de português. A gente já está nos finais dessas aulas, mas eu queria dizer a você que a partir de agora você precisa ter uma dobrada atenção. Os assuntos que a gente vai ver a partir de agora até o final, certo? Eles são muito costumeiros em provas e a tendência é muito grande cair. A probabilidade de uma questão sobre algum assunto desse em específico cair, estar na prova, é muito maior do que os que a gente já abordou, certo? Então, pelo amor de Deus, preste atenção. Claro que concordância e rejeição são muitas regras, certo? Mas eu não quero que você se detenha em todas elas. Eu quero que você preste atenção nas principais. Quando eu falar assim, isso aqui tem muito costumeiro em cobrar. Então, você anota no seu caderno. Se tiver com a impressão do PDF, faça a anotação no PDF, certo? Mas não deixe anotar. Sempre digo que a anotação, ela vai fazer com que o seu cérebro, ele absorva muito maior, certo? Muito maior do que você só ver ou só escutar ou só ler, certo? Então, escreva tudo o que eu tô falando. Escreva, certo? Para que você depois possa fazer uma revisão e não errar todas as questões de concordância, certo? Tem muita gente também que já está estudando concordância já há muito tempo e se perde na parte introdutória. Então, você, na verdade, nem pode se perder na introdutória, porque para entender concordância você precisa saber, certo? Em morfologia e um pouco de sintaxe, mas principalmente concordância, que é o carro-chefe. Porque quando a banca vem cobrar a parte de concordância, ela precisa que você domine não só a parte da concordância, mas a parte da sintaxe e da morfologia também. Porque é como se fosse algo subentendido. É tipo assim, se eu sei responder uma questão de concordância, é porque eu já aprendi, já tenho uma base boa sobre morfologia e sobre sintaxe, certo? Então, ela meio que cobre 3 assuntos em um. Sem muitas delongas, vamos lá para dar continuidade. Primeira coisa que eu queria trazer para você é a relação de concordância nominal, certo? Essa relação de concordância nominal, a gente vai falar um pouco sobre a regra geral dela e eu preciso que você entenda de uma forma bem segura. Porque a partir do momento que você consegue entender a regra geral da concordância, você consegue desenrolar todos os outros assuntos, todas as outras regras, certo? Que vai vir a partir dela. Então, queria dizer para você que a concordância nominal, ela já vem dizendo, né, que vai ser a concordância do nome, certo? E aí a gente já traz para morfologia e para sintaxe. O que é um nome na morfologia? O substantivo. E o que é o nome na sintaxe? Ou núcleo do sujeito ou núcleo do objeto, certo? Então, a concordância nominal vai ser os termos nos quais estão ali para trazer essa concordância ou com o núcleo do sujeito ou com o núcleo do objeto. E aí eu queria dizer para você, a concordância nominal ela vem com os termos adjuntos adnominais. E aí você já deveria saber o que é um adjunto adnominal, certo? A própria palavra dele já traz a definição. Um adjunto adnominal vai ser aquele termo que vai vir junto do nome, ou seja, ela vai vir junto do substantivo principal, que vai ser ou o núcleo do sujeito ou o núcleo do objeto. Vou explicar, calma. Tô só falando, certo? Então, quando eu falar assim, as lindas flores foram colhidas pelo meu marido. Perceba que o que eu tenho aí, certo, aí eu pergunto a você, o que foram colhidas, você vai me responder as lindas flores. Mas aí eu pergunto para você, quem é a palavra principal da oração? Que palavra aí é onde todas as outras palavras trazendo uma relação de sentido, de concordância, de relação? Que aí você precisa me responder que são as... Isso mesmo, as flores, certo? A expressão substantivo flores, ele traz como núcleo do sujeito. Então, tudo vem fazer essa relação de concordância com esse termo. Eu tenho aí as e lindas, que vai ser um artigo na morfologia, certo? E lindas um adjetivo, mas que aí eles exercem a função de um adjunto adnominal. Então, perceba que na morfologia eu chamo ela de artigo e adjetivo, e quando eu estou na parte da sintaxe eu já vou dar uma denominação dela, que elas são adjuntos adnominais, porque vem junto do nome. Então, perceba que existe uma relação aí, certo? De concordância entre a expressão as lindas, que vão ser adjuntos adnominais, com o substantivo principal, que vai ser flores, que é o núcleo do sujeito,
certo? Camila, quais são os adjuntos adnominais? A gente pode ter um pronome adjetivo, certo? Que vai ser aquele que vai vir para acompanhar, de fato, a função dele é acompanhar o substantivo, o núcleo do sujeito ou o núcleo do objeto. A gente pode ter artigos, a gente pode ter numerais, certo? Numerais adjetivos, que ele vem ali para trazer o que é uma relação de numeração, mas que acompanha o nome, certo? Que é o substantivo principal. A gente pode ter os adjetivos, a gente pode ter numeral, pronome adjetivo, locuções adjetivas também, certo? Então, todas essas palavras, elas vão trazer uma relação de adjuntos adnominais para trazer essa relação com ou o núcleo do sujeito ou o núcleo do objeto no qual ela vai se referir, tranquilo? Então, ó, perceba que aí as lindas estão trazendo uma relação de concordância com o termo flores, tanto em número como em pessoa, certo? Elas estão no feminino e no plural para trazer essa concordância. Além de tudo isso, eu queria trazer e enfatizar aí essa parte do foram colhidas, certo? A expressão foram colhidas é uma locução verbal. E aí eu já quero trazer outras informações só para relembrar essa parte de locução verbal. Vê só. A locução verbal a gente sabe que é formada por mais de um verbo. Porém, quando a gente tem mais de um verbo, a gente sempre vai dividir entre o verbo principal e o verbo o que é auxiliar, né? Assim. Só que cada um vai ter a sua característica. Vou dar um exemplo. O verbo auxiliar vai ser aquele que ele vai flexionar, ele vai concordar em número, pessoa, gênero, em tudo, né? Ele vai para o presente, para o pretérito mais perfeito, imperfeito, vai para tudo. Para o imperativo afirmativo, para o subjuntivo, pretérito imperfeito. Então, é o auxiliar quem vai fazer essa relação de flexão em número e pessoa, em número em pessoa, em tempo, em voz, certo? É ele que vai fazer. Só você lembrar de uma empresa. Na empresa em si, certo? Você é mais um bonequinho ou você é a pessoa principal da empresa? Você é um bonequinho, não é assim por quê? Porque provavelmente você não é o dono da empresa. Já se você for o dono, você é a peça fundamental da empresa, porque é você quem manda, certo? É você quem faz tudo ali, tudo é em prol da sua empresa. Então perceba que o auxiliar, ele é aquele bonequinho, vamos supor quando eu trabalhava em empresa privada, eu era uma bonequinha. Quando eu não servi mais para a empresa, eu pedi demissão e aí eles me colocaram, certo, para fora. Eu pedi demissão e a partir disso eles já colocam outra pessoa no meu lugar. Então perceba que é muito fácil você ser trocado ali, você é só mais um número. Então é basicamente o verbo auxiliar. Você ali só é um número, certo? Você pode flexionar no plural, no singular, você pode ser mudado de todas as formas. Já o dono não, a não ser que o dono venda, né? A empresa, que é muito improvável, certo? Mas na maioria das vezes o dono ele nunca vai ser mudado. Certo? Ele pode ser adaptado, mas mudado não. Que é o que acontece aí. O colhidas, que vai ser o verbo principal, além da principal, né? A principal regra não, é a principal forma de identificar, que são quando eles estão terminados em R, NDO, adoído, certo? A gente tem a relação de quê? De concordância também, tá? Quando eu falo ido, é a concordância porque ele tá no modo o quê? Masculino e singular. Já perceba aí que eu tenho colhidas, certo? Ela está trazendo uma relação de concordância nominal. Por quê? Porque eu tenho a expressão aí colhidas que está flexionando e concordando com o termo flores em pessoa e em número. Então, ó, quando eu falo de adjuntos adnominais, eles vão trazer essa relação de concordância nominal com o termo flores, que vai ser o substantivo principal núcleo do sujeito. Porém, o verbo principal da locução verbal foram colhidas, ele também vai fazer uma flexão nominal. Por quê, Camila? Porque ele não é mudável, ele não vai para presente, pretérito, imperfeito e mais perfeito. Ele só vai ser alterado ali em número e em pessoa para fazer concordância com o termo a que ele se refere. Tranquilo? Então, perceba aí que tanto as lindas, que vai ser o adjunto nominal, como também nas relações de locuções verbais, certo? Onde eu tenho o verbo principal, ele também vai trazer essa relação de concordância ao termo principal. Então, ó, perceba que a palavra principal, que é o substantivo flores, está no feminino e no plural. Então, tudo que vem acompanhado dela precisa estar também, certo? Essa é a relação de concordância nominal. São os nomes que estão próximos, adjuntos adnominais próximos, e vão trazer essa relação de concordância. Tranquilo? Então, vamos logo para o próximo assunto. A partir de agora, a gente já adentra com as regras, certo? Quando for muito importante, eu vou dizer para vocês, gente, isso aqui cai demais, certo?
Então, a primeira regra que eu tenho aí são as regras de concordância entre substantivos e um adjetivo, certo? Quando eu falar em que pintura bonita, perceba que eu tenho um substantivo e um adjetivo. Então, a relação aí de concordância de um com o outro, tranquilinho, você dá para entender. Já quando eu falo assim, as frutas estão deliciosas, aí eu já trago para você. Deliciosas aí, morfologicamente, ela vai ser o quê? Você precisava saber, viu? Bora colocar a cabeça para pensar. Pensa. Deliciosas é o que aí, morfologicamente, das classes gramaticais. Vamos lá? Ela é um... Isso mesmo, adjetivo, certo? Por quê? Porque ela está trazendo uma qualidade às frutas. E outra coisa também, quem estuda comigo para PMPE sabe, eu já dei, né, a parte sintática do adjetivo. E aí eu falei que o adjetivo, ele vai ser chamado de predicativo do sujeito na forma da sintaxe, mas que ele vai ser o complemento do verbo de ligação, que é o que a gente tem na oração, certo? A gente tem a expressão estão. O estão é um verbo que indica um estado, então ele é o verbo de ligação e o seu complemento vai ser um predicativo do sujeito, que é um adjetivo. Tranquilo? Então, quando eu digo que as frutas estão deliciosas, perceba que deliciosas está em concordância nominal com o termo frutas, que vai ser o núcleo do sujeito, palavra principal. Porém, o que acontece? Quando eu tenho, certo, mais de um substantivo e só um adjetivo, o termo ele pode concordar com um termo mais próximo ou com os dois termos, certo? Agora perceba, peraí, deixa eu recapitular, na verdade. Quando eu tenho um termo, aquele termo vai ser concordado normal. Porém, a primeira coisa que você deve identificar é onde está o adjetivo e o substantivo. Se o substantivo estiver antes, é uma regra. Se o substantivo estiver depois, é outra regra, tá? Quando o substantivo estiver depois do adjetivo, primeiro vem um adjetivo e depois vem o substantivo, certo? A gente só vai concordar com o termo mais próximo, tranquilo? Primeiro adjetivo, depois substantivo, então isso vai concordar só com o termo mais próximo. Perceba que bonita está concordando com pintura, que é o termo mais próximo, e bonito com poema, tranquilo? Então perceba que a gente está concordando só com o mais próximo, só com o mais próximo. Aí eu lhe pergunto, você poderia trocar o termo bonita por bonitas? Dizer assim que são bonitas as pinturas e os poemas? Poderia? Não. Por quê? Porque eu só posso fazer relação ao termo mais próximo, certo? Bonitas, pintura e poema não pode, certo? Porque você tem que concordar só com o termo mais próximo, você não pode concordar com os dois. Tranquilo? Porque primeiro vem um adjetivo e depois vem o substantivo. Porém, o que acontece? Quando eu faço essa troca de posição, onde primeiramente eu vou ter o quê? Aí o substantivo e depois o adjetivo, a gente pode fazer relação de com o termo mais próximo ou com os dois termos. Por exemplo, que pintura e poema bonito. Bonito está fazendo concordância apenas com poema. E na de baixo eu tenho poema e pintura bonita. E aí bonita está fazendo concordância com pintura. Mas quando eu tenho a expressão bonitos, perceba que agora eu tenho as duas expressões. Eu estou fazendo concordância no modo que plural. Então, estou concordando com os dois termos. Tranquilo? Então, quando primeiro vem adjetivo e depois substantivo, o termo ele só pode concordar com o mais próximo. Já quando primeiro eu venho o substantivo e depois eu venho um adjetivo, aí eu posso concordar ou com o mais próximo ou com os dois termos. Concordância entre substantivos e mais do que um adjetivo. Então, perceba que agora você tem só um substantivo e mais de um adjetivo. Ele fala aí que adora a comida italiana e a chinesa. Então, perceba que a comida aí está trazendo relação só à italiana, certo? Que é o termo mais próximo, ele está anteposto. Quando eu falo literatura brasileira, só o termo brasileira. Agora, quando eu trago comidas italiana e chinesa, aí eu tô falando dos dois termos. Eu tô fazendo concordância com os dois termos. Assim como embaixo que diz as literaturas brasileira e inglesa, eu tô fazendo concordância com os dois termos em geral. Certo? Já quando eu tenho concordância entre números ordinais, e aí você já deveria saber o que é um número ordinal, que é aquele que vai indicar uma ordem, certo? Ele vai trazer a relação, a segunda e terceira casa, eu vou concordar só com o mais próximo, certo? Casa, terceira. E quando eu falo segunda e a terceira casas, aí eu tô concordando com os dois, certo? Mas quando eu falo aí as casas segunda e terceira, eu tô referindo às duas casas e os lugares primeiro e segundo também aos dois lugares. Tranquilo?
E agora, a partir de agora, costuma cair, certo? Ó, existe a expressão anexo. O que acontece? A expressão anexo, ele vai ser aí, certo? Um adjetivo. Esse adjetivo, ele precisa fazer concordância em número e pessoa, e isso é normal, super normal, certo? Então, quando eu digo assim, que segue anexo o recibo e segue anexo a fatura, você tem aí o que é. O que segue em anexo? Aí você me responde o recibo ou a fatura. E aí existe essa relação de flexão, você precisa fazer a concordância do termo, certo? Então, está no anexo, está em concordância em número e pessoa, no masculino e no singular, para concordar com o termo recibo, assim como no segundo exemplo, que vai ser anexo à fatura, fazendo concordância também, certo? No feminino e no singular. Agora, cuidado, porque o que acontece? Quando existe a expressão em anexo, ela não vai variar, porque é como se anexo sozinho eu estivesse trazendo um adjetivo, é uma qualidade do recibo, certo? Porém, quando eu trago a expressão em anexo, ela vai ser agora um advérbio, certo? É o modo como o recibo está. Então, perceba, quando eu digo que o recibo é anexo o recibo, ali é uma qualidade atribuída ao recibo, é uma característica ao recibo. Já quando eu trago a expressão em anexo, ali já vai ser o modo como está o recibo. Aí, modo já não é mais qualidade, ela vai ser tida como um adjunto adverbial de modo. Tranquilo? Então, a expressão anexo vai variar, certo? Ele vai precisar fazer a concordância, mas a expressão em anexo, ela não vai trazer essa variação. Por quê? Porque ela vai ser um advérbio, e advérbio, elas não vão variar, certo? Então, ó, advérbio não varia, então em anexo, a expressão adverbial vai indicar o modo, certo? Como algo está, e ela não vai ser flexionada nem em número e nem em pessoa. Então, eu posso dizer segue em anexo o recibo e segue em anexo a fatura, sem trazer essa relação de concordância, porque a expressão em anexo vai ser um adjunto adverbial. Tranquilo? Um adjunto adverbial de modo. Outra coisa, certo? Isso aqui cai demais, principalmente para a Banco Penet. Pense numa coisinha que a Banco Penet gosta. Camila, isso quer dizer que a Banca CESP não vai cobrar de jeito nenhum. Se está previsto no edital, se está lá no edital, eu trago para vocês, certo? Mas a possibilidade de cobrança é muito maior por parte da UPNET do que pela própria CESP, certo? A Banca CESP, isso aqui é aquilo que tá, ela não coloca esmiuçado, certo? Ela coloca lá questões notacionais da língua. Quem está estudando para PMPE já viu isso. As questões de porquê, mal com L, mal com U, meio, meia, estar, está, certo? Bastantes, muitos, vários, enfim. Tudo isso são expressões que costumam cair muito por parte da UPNET, porque ela especifica muito bem. Camila, isso quer dizer que na CESP não cai de jeito nenhum, certo? Costuma cair também, mas não é tão cobrado. A probabilidade de cair uma questão sobre isso é muito maior na banca UPNET, certo? Mas como a gente não tem banca definida, então por isso que eu estou trazendo as duas bancas de uma forma bem específica. Então, bastante, certo? É só você verificar. Bastante a gente tem muito, certo? Então, ela vai trazer uma relação de variação ou você vai trazer uma relação de intensidade. Peraí. Bastantes, eu posso dizer muitos, vários, certo? E aí ela vai ser um adjetivo, e aí esse adjetivo ele vai trazer essa flexão, mas eu também tenho a expressão bastante que vai ser um advérbio, certo? E quando ela for um advérbio, ela não pode flexionar. E aí eu trago, recebemos bastantes telefonemas. Bastantes telefonemas, eu estou trazendo uma relação de vários telefonemas ou eu estou trazendo uma intensificação em relação à expressão telefonemas? Estou trazendo uma... Isso mesmo, uma variação. Assim, eu tenho muitos telefonemas, vários telefonemas. Então, por isso que o termo bastantes ele vai ser flexionado, certo? Já quando eu digo venderam bastantes produtos, eu estou dizendo que eles venderam muitos produtos, vários produtos, eu estou intensificando a palavra produtos. Eu estou trazendo essa relação de variação, né? Assim, que eu estou trazendo vários produtos. Mas quando eu digo eles cantam bastante bem, peraí, bastante aí ele está intensificando ou trazendo vários? Uma expressão de muitos. Ele está fazendo o quê? Uma intensificação, né? Assim, ele canta muito bem, certo? Então perceba que aí ele está trazendo uma intensificação sobre um advérbio. E a partir disso a gente já vai ter bastante como advérbio e aí ele não pode ser flexionado. Tranquilo? A mesma coisa eu trago no de baixo.
temos bastante amigos. Isso aí, na verdade, certo, dá 2 sentidos. Porque eu posso dizer que eu tenho muitos amigos, de vários amigos mesmo, ou eu posso estar trazendo intensificação sobre os amigos, certo? Então, esse aí, ele pode ser bastantes amigos. Na verdade, o encaixar mesmo é de bastantes, certo? Mas aí eu posso dizer que eu tenho muito amigos. Tranquilo? Ó, meio, meia, que aí a Banco Penet adora, certo? Ela traz assim, ó, meio, certo? É uma opção, é desculpa, esqueci a palavra. É uma possibilidade de metade, certo? Já meia é um pouco. Então, quando eu falo assim que tomou meio copo de leite, é porque ele tomou metade do copo de leite. Já quando eu falo que ele tomou meia xícara de leite, é porque ele tomou um pouco da xícara de leite. Então, preste atenção e anote. Meio é metade. E meia, ou é meia de pé, né? Ou é a expressão de um pouco, certo? Então, quando eu falo que ela é meio maluca, ele é metade maluco. Quando eu falo que ela é meia maluca, ela é um pouco maluca. Tranquilo? Ó, menos, certo? A gente não existe a expressão menos. Não existe a expressão menos. Se você vê isso na prova, já sabe que tá errado. Você não vai concordar com o termo menos, certo? O termo menos, ela não existe. Ela vai ser, na verdade, uma figura de linguagem que a gente vai ver lá nas próximas aulas. Mas o termo menos, ele não vai fazer uma relação de flexão. Ele, tanto no singular, masculino, plural, seja lá como tiver, ele sempre vai trazer essa relação. Ó. Temos menos alunos e temos menos alunas, certo? E não menos, é menos alunas, tranquilo? E aí é proibido, é bom e é necessário, que eu gosto demais, porque são expressões usuais do dia a dia, certo? São expressões que a gente usa no dia a dia, que às vezes a gente traz essa relação de concordância da forma errada, e às vezes a gente quer colocar essa forma errada na prova, certo? E por isso que isso não pode acontecer de forma nenhuma, tranquilo? Então, ó, eles não vão variar, a não ser que sejam acompanhados de artigos de determinante. Se eu não trouxer essa relação de determinante, a gente não pode trazer essa relação de variação, certo? Então, perceba quando eu digo assim, é proibida a entrada, eu não tenho um artigo, eu não tenho um determinante, então por isso a gente não vai fazer uma variação. Já quando eu coloco o artigo, que vai ser a entrada, perceba que a entrada está trazendo uma relação com o adjuntado nominal, ele está vindo acompanhado com o adjuntado nominal, que vai ser o artigo. Então, quando isso acontece, a gente vai fazer essa relação de concordância, e aí o termo proibida já está concordando em tempo, em pessoa e em, aqui ó, gênero. Tá no feminino, certo? Tá no singular também. A mesma coisa acontece com a expressão é bom, certo? A expressão é bom, ela quando vem com determinante, tranquilo? Então, a mesma coisa vai acontecer na expressão é proibida a entrada. Perceba que está sem um artigo. Então, a expressão não vai fazer concordância. Porém, na frase de baixo, onde eu tenho a entrada, ele vai fazer concordância porque existe a presença do artigo. A mesma coisa vai acontecer com é bom, sem artigo, é boa com artigo, é necessário sem artigo e necessária com artigo a paciência. Tranquilo? Então, a gente agora vai... Deixa eu ver se tem mais alguma regra. Não, a gente agora já vai para o trâmite das questões, certo? Eu trouxe 2 questões do modo CESP, certo e errado, e eu trouxe uma questão no modo PENET, para que a gente possa ver como as bancas vão cobrar desses determinados assuntos. Vê só, banca CESP, ele diz assim: a substituição do vocábulo juntas por junto alteraria o sentido original do texto, porém sua correção gramatical seria mantida. O que é que você deve analisar a partir de agora? Você deve analisar quais são os termos que vêm, certo? Com a relação relacionados à expressão, ao substantivo ou ao adjetivo, né? Assim, ao adjetivo juntas, você tem que procurar quais são as palavras que estão trazendo essa relação, para que você veja se pode concordar com o termo mais próximo ou com os dois, e se existe algum termo no masculino, porque perceba que a alteração por junto seria se tivesse alguma expressão masculina, e é por isso que a gente precisa para o texto. Vamos lá? Linha 21, deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui linha 21, 19, 20, 21, ó. Pondo juntas a felicidade e a miséria. Opa, a partir daqui eu já tenho tudo.
Vê só, quando ele fala juntas, perceba que o adjetivo ele está anteposto ao substantivo. Ele está colocado anteriormente, certo? A partir daí, a gente já sabe que ele pode fazer concordância com os dois termos ou com o mais próximo. Se o termo juntas que foi posto aí, ele não está fazendo concordância com o mais próximo, porque o mais próximo está no singular. Então, isso já apropria que ele está fazendo relação com os dois termos, certo? Além disso, eu não poderia fazer alteração por junto, porque perceba que o que está juntas, a felicidade e a miséria. E eu não tenho nenhum referente masculino singular para concordar, então eu não posso, certo? Eu não posso trocar porque a miséria, a felicidade, desculpa, que é o termo mais próximo, ela não está no masculino. Ela está no feminino. Eu poderia trocar por junta, certo? Junta, porque aí eu estaria concordando com o termo mais próximo e não com os dois termos. Mas quando ele quer colocar junta, junto, não pode, porque não existe nenhum termo no masculino. Tranquilo? Então a questãozinha aí estaria errada, bem típica, certo? Da banca CESP. Próximo, ele fala assim, ó, no trecho Desafios e Aspirações Humanas, segundo período do terceiro parágrafo, seria gramaticalmente correto substituir o vocábulo humanas por humanos. Vamos lá. Quando ele fala desafios, é masculino, plural. E aspirações, feminino, no plural. Quando eu falo de humanas, perceba que esse termo está trazendo relação a aspirações apenas, certo? Desafios é qualquer desafio, mas as aspirações, elas são totalmente humanas. Então, perceba que humanas aí vai ser uma característica, uma qualidade atribuída à expressão aspirações, certo? Mas quando eu quero trocar por humanos, aí ele já vai estar trazendo relação aos dois termos, certo? Isso pode ser feito, Camila? Sim, certo? Pode ser feito e só vai acarretar mudança de sentido para a banca, certo? Porque eu vou estar trocando o referente, a partir do momento que eu troco o referente, eu já estou trocando sentido, certo? Mas como a banca não perguntou nada sobre sentido, ela só perguntou se seria gramaticalmente correto, então está correto, certo? Não teve nenhum erro gramatical aí. E aí eu só vou fazer essa alteração de sentido. Então eu já quero que você, que é da banca CESP, anote aí, por favor. Quando a banca solicitar essa troca de referente, a gente vai fazer a alteração do sentido, certo? Porque existia quando eu troco humanas, tá no feminino, no plural. Mas quando eu troco por humanos, já vai pro masculino. Então isso aí já faz uma troca de sentido. Tranquilo? Então só faz troca de sentido quando eu faço essa troca de quê? De referente para a relação de concordância nominal. Tranquilo? Então, essa questão aí estaria certo, porque humanos, ele estaria não mais concordando com o termo mais próximo em si, com os dois termos. Tranquilo? Vamos para a última questão, que é a questão da banca UPNET. Ele fala assim, ó, assinala a alternativa cujo termo sublinhado ele não indica exemplo de concordância nominal. Então, ele quer aí a assertiva que está incorreta, certo? Grife bem muito, porque eu já vi diversas pessoas errarem, porque esquece que ele tá pedindo a incorreta, certo? Na verdade, eu já errei. Isso é muita falta de atenção, certo? Você sabe da questão, você sabe como fazer, mas não se atenta para o comando da questão. Então, perceba que ele quer a alternativa incorreta que não traz um exemplo de concordância nominal. Vamos lá? E aí eu trago, ele escreveria a famosa afirmação. Opa! Famosa, aí ele está trazendo o que é famosa? A afirmação. A afirmação está no feminino e no singular. Aí o termo famosa precisa concordar no feminino e no singular. Existe a concordância nominal aí, certo? Então tá lindo. Perceba aí que o que eu tenho? Eu tenho a famosa afirmação, certo? Escreveria o quê? A famosa afirmação. Só que quem é a palavra principal aí? A afirmação, que é famosa e que está sendo acompanhado pelo artigo a. Então, a famosa, aí a vai ser o artigo e famoso um adjetivo. São adjuntos adnominais, certo? Que precisam estar em concordância com o termo afirmação. Por isso que eles estão em conformidade e não é a alternativa A correta, certo? Na letra B ele fala aí, ó. E que um dos métodos mais importantes para criar essa crença. Aí você vem o que é mais importante? Os métodos. Aí eu venho. Métodos está como no masculino e no plural, assim como o termo importantes também está no plural. Por isso que existe aí uma relação de concordância nominal bem perfeitinha, certo? Então, letra B não seria a correta, porque na verdade ele precisa da incorreta. Na letra C ele fala assim, ou com praticamente nenhuma consciência. Peraí. Nenhuma o quê?
consciência. Então, ele está trazendo uma relação de concordância, sim. Perceba que consciência está no feminino, certo? E no singular, assim como nenhuma. Feminino e singular, então eles estão em concordância. Tranquilo? Próximo, ele fala assim, este é o verdadeiro poder do hábito. Opa, o que é o verdadeiro? É o poder. Então, é a mesma coisa da letra A. O e verdadeiro são adjuntos adnominais que estão vindo acompanhados do termo poder, certo? Então, eles precisam concordar em número e em pessoa. Então, perceba que o termo poder está no masculino e no singular, por isso que o, que é artigo e verdadeiro, que vai ser o adjetivo, os adjuntos adnominais pela sintaxe, eles vão estar trazendo essa relação de concordância nominal. Então, apenas o que nos resta aí é a letra E, né? Que vai ser a alternativa correta, certo? Vamos lá olhar o erro da questão. Cria os mundos onde cada um de nós habita. Opa, o que é que habita? Habita os mundos. Então, peraí, é habita ou habitam? Habitam, né? Porque os mundos estão no plural e o termo habitar está no singular. Então, aí estaria correta, certo? Porque ele não vai indicar um exemplo de concordância nominal. Na verdade, aí vai ser um exemplo de concordância verbal, certo? O verbo habitar relacionado aos mundos, e além de tudo isso, a gente ainda tem uma incorreção. Não é assim? Então, a alternativa correta seria a letra E, porque não é uma relação de concordância nominal, e sim de uma relação de uma concordância verbal. Perceba que essa questão foi bem prática e fácil, certo? Então, a banca ela não costuma cobrar muitas coisas difíceis em relação a esse tema. Tranquilo? Então, eu vou finalizando esse bloco. Próximo bloco, a gente vai ver a parte de concordância verbal. Cheiro no coração de vocês e até o próximo bloco.